Pessoal, então vamos fazer as correções hoje do pentaminós, da atividade extra, aquela do caderno, e as lições de casa 6 e 7. As páginas serão a 119, a 120, 154 e 155 da apostila e o caderno, tá? Então, peguem o material de vocês para a gente poder fazer as correções aí. Vamos iniciar com a página 119, onde tinha uma malha quadriculada, né? Para vocês desenharem as possibilidades de pentaminós, tá bom? Pessoal, olha só. Então, aqui, né, eu coloquei algumas possibilidades, né, que a apostila traz pra gente. E, ó, são no total 12 possibilidades, tá certo? Então, confiram de vocês, vejam se tem 5 quadradinhos. Um detalhe, tá? Pode ser que alguém observe. Na apostila minha, veio aqui, ó, esse aqui do meio, tá vendo meu mouse? Veio faltando um quadradinho para pintar, tá? Então, percebam que tem 4 quadradinhos aqui, mas eu já tinha observado que tá faltando pintar mais um, tá? Isso é erro de impressão. Então, pessoal, confiram de vocês, vê se vocês conseguirem encontrar essas 12 possibilidades, o que pode acontecer, tá? Às vezes, você fez o mesmo desenho, só que você fez ele, tipo, de ponta cabeça do que tá aqui, tá certo? Não tem problema nenhum, só preciso que vocês observem certinho para ver se vocês fizeram todos. São, no total, 12 possibilidades. Então, se ficou faltando algum aí para vocês, vejam agora e pintem, né? Façam agora os que estão faltando. E confiram se vocês fizeram todas essas possibilidades aí na apostila de vocês também, tá? Lembrando que pode ser que você tenha feito igual, mas esteja ou virado para outro lado, ou de ponta cabeça, ou em pé, principalmente esse aqui, ó, que tá deitado, pode ser que vocês tenham feito em pé, não tem problema nenhum. O importante é que vocês tenham feito aí 12 possibilidades, tá? E agora, lá na página 120, a gente vai responder as perguntinhas. Vejam se vocês fizeram certinho, né? Não precisa estar exatamente igual que eu fiz aqui no vídeo. Se tiver muito diferente, né? Apaga e faz de novo. Mas se tiver parecido, não precisa nem apagar, tá? Então, a primeira pergunta era: em algum desses modelos constituídos por vocês, há mais espaço para pintar? Não tem, né? Todas as formações têm a mesma área. Foram formadas pelo mesmo número de quadradinhos. Então, nenhum deles tem espacinho para pintar. Como vocês fizeram um do ladinho do outro, em cima do outro, não sobra espaço para pintar. Então, a resposta é não. Se você colocou só não, acrescenta então, né, a resposta da Pro aqui para ficar bem completo aí na sua apostila. Agora a pergunta número 2. Quantas são as possibilidades de se constituírem pentaminós? A Pro já falou, né? São 12 possibilidades, tá? Então, confiram de vocês aí. Se tiver certinho, pode fazer certinho de caneta. Se não, apague e faz de novo, tá? Pessoal, agora a gente vai fazer a correção daquela atividade do caderno que eu pedi para vocês fazerem no caderno de matemática, tá? Então, vamos lá. Peguem o caderninho agora de vocês para vocês irem conferir. Então, primeiramente, eu vou calcular aqui o perímetro e a área de cada uma das figuras. Então, vamos lá, ó. Da figura A, o perímetro é igual a 14, né? E a área é igual a 8. Confiram aí no caderninho de vocês, se vocês contaram certinho. Na figura B, o perímetro é 16, a área é 12. Na figura C, o perímetro é 14, a área é 9. Agora, na figura D, o perímetro é 16 e a área é 12. Na figura E, perímetro 14 e área 7. Figura F, perímetro 16, área 12. E a figura de letra G, o perímetro é igual a 20 e a área igual a 9, tá? Pessoal, lembrando
que perímetro é o contorno da figura e a área é a parte de dentro, é a superfície da figura, tá bom? Então, confiram de vocês aí certinho, vê se tá certinho. Se não, arruma, tá? Agora a gente vai para as perguntas. A primeira pergunta era: quais figuras têm mesma área e perímetros diferentes? Ah lá, as figuras C e G possuem a mesma área e perímetros diferentes. Então, vejam se aí na letra A vocês colocaram que são as figuras C e G, tá? Agora a pergunta B. Quais figuras têm mesmo perímetro e áreas diferentes? Vamos ver? Olha lá. As figuras A, C e E possuem o mesmo perímetro e áreas diferentes. Então, confere aí. Na letra B, então, são as figuras A, C e E. E agora a perguntinha de letra C. Quais figuras têm a mesma área e o mesmo perímetro? Tem área igual e perímetro igual. São as figuras B, D e F, que possuem a mesma área e o mesmo perímetro, tá? Pessoal, então confiram de vocês aí certinho, vê se vocês acertaram. Se não, apague e corrige, tá? Vamos agora, de novo, para a apostila, a página 154, a lição de casa 6. Então, número 1, pedia para vocês traçarem na malha quadriculada um polígono de 4 lados de mesma medida. E a medida dos lados do polígono era de 4 centímetros. Então, era para ter ficado assim, tá? Como que facilita para vocês corrigirem, ver se vocês fizeram, né, de 4 centímetros, ó. Cada quadradinho vale 1 centímetro. Então, se são 4 centímetros, vocês utilizaram aí 4 quadradinhos. Então, ó, aqui 4, em cima 4, do lado 4, embaixo 4 e do outro lado 4 centímetros, tá? Ou se não, 4 quadradinhos. Agora, pessoal, escreva o nome do polígono traçado por você. Olha lá, esse polígono é o quadrilátero, como a Pro explicou para vocês na aula online da semana passada. Mas a gente pode colocar agora que esse polígono, além dele ser um quadrilátero, ele também é chamado de quadrado, tá? Por que ele é chamado de quadrado? Porque o quadrado, ele possui os 4 lados de mesma medida, os 4 lados iguais, tá? Então, se você só colocou aí quadrilátero, acrescenta agora na frente quadrado, tá? Ou se você só colocou quadrado, acrescenta o quadrilátero, tá certo? Lembrando, quadrilátero são todas as figuras que possuem 4 lados, só que essa especificamente é chamada de quadrado, né? Além de ser chamada de quadrilátero, também é chamada de quadrado porque ela possui os 4 lados iguais. Agora, o número 2, ó. Trace no quadriculado um polígono de 4 lados, cuja medida da altura seja 3 centímetros e a medida da largura 6 centímetros. Então, olha como era para ter ficado o desenho de vocês, né? A mesma ideia, pessoal, ó. Do lado, então, como ele quer que seja 3 centímetros, então a gente vai contar 3 quadradinhos, né? De altura aqui. E agora, na largura, ele pediu 6 centímetros, então a gente vai contar 6 quadradinhos. Então, dos lados paralelos, né? A altura mede 3 e em cima e embaixo aqui de largura vai medir 6, tá? E embaixo também estava pedindo o nome desse polígono. Então, olha só, ele é chamado também de quadrilátero, porque ele possui 4 lados, mas agora os lados eles não são iguais, né? Só são iguais os lados paralelos. Quando acontece isso, essa figura ela é chamada de retângulo, tá? Então, se você só colocou retângulo, acrescenta quadrilátero, ou se você só colocou quadrilátero, acrescenta também retângulo. É muito importante saber o nome dessas figuras e por que elas chamam isso, né? O quadrado é porque tem 4 lados iguais e retângulo porque só são iguais os seus lados paralelos, tá? Paralelo que eu falo é um da frente do outro, tá bom? Então, ó, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, então são paralelos.
esse lado de cima é igual a esse lado de baixo e eles são paralelos, tá? Agora, aí, na página 154, ainda, atividade número 3 pedia para a gente comparar esses polígonos que vocês desenharam e escrever uma diferença e uma igualdade, tá? Então, olha só. Uma diferença é que o quadrado tem os 4 lados com a mesma medida e o retângulo não. Isso é uma diferença dos dois, tá? Se você não colocou exatamente isso, mas tem o mesmo significado, não precisa apagar. Agora, se você colocou uma coisa muito diferente, você pode falar para mim depois na aula online, mas acrescenta isso, essa diferença, que é uma das mais importantes, tá? E agora a gente vai ver a igualdade, ó. Os dois polígonos são figuras formadas por 4 lados. Tem o mesmo número de ângulos, vértices e arestas, tá? Então, pessoal, mesma coisa aqui na igualdade. Se você não colocou alguma dessas coisas, que ele possui 4 lados, que ele tem o mesmo número de ângulos, vértices e arestas, pode acrescentar aí na apostila de vocês, tá? Não tem necessidade de apagar, mas acrescenta, tá certo? Então, pessoal, agora na página 155, a gente vai fazer a correção da lição de casa 7, tá? Então, a atividade número 1 pedia para vocês calcularem a área e o perímetro do quadrado, né? Da figura abaixo aí. Então, olha só, como que eu fiz, como que eu calculei a área desse quadrado? De uma maneira muito mais rápida, tá? Eu multipliquei o número de linhas pelo número de colunas, né? A gente já fez dessa maneira também uma atividade aí na apostila. E por que eu posso fazer dessa maneira, multiplicando? Porque é um quadrado, tá? Eu só posso fazer dessa maneira no quadrado e no retângulo. Então, eu multipliquei o número de lados pelo número de linhas, colunas e linhas, e deu aqui, ó, 16, tá? Muito mais rápido fazer assim. Se você fez contando um por um, não tem problema nenhum. Só acrescenta agora aí na apostila de vocês que também pode ser feito dessa maneira, multiplicando o número de linhas pelo número de colunas e vai dar o mesmo resultado. O que acontece que multiplicando vai ser muito mais rápido, tá? E para fazer o perímetro também eu fiz um pouquinho diferente, ó. Em vez de ficar contando risquinho por risquinho, eu já sabia que, né, que do lado aqui, ó, tem 4 e os 4 lados são iguais, então eu já somei 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 16. Outro jeito que eu poderia também fazer aqui no perímetro, eu podia multiplicar 4 vezes 4, que também iria dar 16, tá? Então, o importante aí no de vocês também é vocês terem chegado nesse número de área, nesse número de perímetro, mas acrescentem, né, para vocês saberem que também existe essa outra possibilidade para quando for o quadrado, tá bom? E depois, ainda na atividade 1, perguntava se as medidas da área e do perímetro dessa figura geométrica são iguais ou diferentes, né? Muito fácil, né, pessoal? As medidas, elas são iguais. A área deu 16 e o perímetro também deu 16, tá bom? Então, confiram de vocês aí, vê se tá certinho e pode pôr o certinho se estiver. Se não, apaga e faz de novo, tá? Agora, atividade número 2 também, ó, bem parecidinha. Agora, a gente vai calcular a área e o perímetro do retângulo, né? Então, como que eu vou calcular a área, ó? Multiplicando também. Se eu tenho 2 linhas e 4 colunas, é só eu fazer 2 vezes 4, que vai dar 8. Então, em vez de eu ficar contando quadradinho por quadradinho, eu já realizei o cálculo, que é muito mais rápido. Então, também, se você contou, não tem problema nenhum, mas acrescenta aí na apostila essa outra possibilidade de encontrar a área desse retângulo. E o perímetro, ó, como que eu vou fazer? Vou fazer por soma também. Eu sei que desse lado é 2, desse lado é 2, desse lado é 4, desse lado é 4. Então, é só eu somar bem rapidinho, né? 2 mais 4 mais 2 mais 4, que deu 12, tá? Então, confiram de vocês aí. Agora, a pergunta embaixo. As medidas da área e do perímetro desse retângulo são iguais ou diferentes? As medidas, elas são diferentes, né? A área deu 8 e o perímetro deu 12, tá certo? Pessoal, então por hoje é só, né? Façam as correções aí. Qualquer coisa vocês vão me perguntando
e outras dúvidas a mais a gente faz na aula online, tá certo? Até lá!